Bom dia. Esperar o pessoal ir entrando um pouquinho, tá? Mas será que hoje vai ser só com vocês dois? Bom dia, Eduarda. Tá me ouvindo? Bom dia, tô sim. Então, eu vou começar com vocês, tá? Stephanie tá chegando. Esperar ela conectar. Pronto. Bom dia a todos. Meninos, até comentei com vocês que estava esperando a Juliana mandar as notas do simulado para me terminar a média de vocês. Como ela mandou ontem, eu ainda não consegui concluir, fechar as notas todas, porque de vocês eu até consegui já somar as notas do simulado, mas está faltando só terminar a minha média, tá? Minhas notas, o que vocês têm? Prova, atividades de caderno, mais o simulado, soma tudo isso aí e divide por 2. Tá faltando só fazer isso para mim passar a média, terminar a média de vocês, do primeiro A, tá bom? Acredito que hoje, depois dessa aula, eu já vou... hoje, acredito não, hoje eu consigo terminar essa média de vocês, só tá faltando somar e dividir. Verificar, alguns ainda me mandaram a tarefa hoje, né? Verificar quem mandou para poder fazer a pontuação de vocês. Então, meninos, aí eu vou passar para vocês amanhã. Hoje eu já devo postar a listinha de quem vai precisar fazer uma recuperaçãozinha para esse bimestre. Aí amanhã na aula eu passo a média de cada um, quem tiver interesse de saber sua média, tá bom? Hoje a gente começa um E não tem de conteúdo. participação na aula, não? Oi? Tem, de Entendi, não vai. presença e caderno, tá? Aqui, então. Como combinado com vocês desde o início. Oi, Leandro.
Não, vai ter nota de participação, tipo, online. Sim, Tá. mas a sua participação na aula e o caderno que você faz compõem uma nota só, não é separada não, tá? Tá bom? Como eu havia comentado com vocês bem no Tá bom. início do bimestre. Então, por isso que eu faço chamada todos os dias. Quem tem caderno completo tem essa média completa, tá? Então, hoje a gente começa um conteúdo já voltado para o segundo bimestre. É um conteúdo introdutório, e ainda estudando funções, tá? O computador travou. Pronto, agora voltou à normalidade. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Além do Leandro, que perguntou. Leandro, tem mais alguma pergunta, Leandro? Não, só essa mesmo. Essa mesmo? Não, Moisés, a gente não fica tão ansioso. Ó o Moisés aqui, ó, falando para vocês terem conteúdo para o segundo bimestre semana que vem. Ai, Moisés, só você mesmo. Meninos, então vamos lá. Função quadrática. Agora a gente vai mudar todo um método de cálculo também, tá? Do que a gente já viu, de função afim ou função exponencial, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem um exemplo de um goleiro, né, fazendo um tiro de meta, chutando a bola em um tiro de meta. Segundo o exemplo, ele chuta essa bola com uma velocidade inicial de 72 km por hora. O que a gente vai querer saber aqui é o trajetório que a bola ela faz com a ação desse goleiro. Então, aqui a gente vai ter uma relação de tempo, tá? E a altura da bola. Então, ó, tempo e a altura da bola, tá bom? A bola, ela vai partir numa velocidade, né, de 15, né, metros, em um segundo ela vai atingir uma altura de 15 metros, desculpa. Em 2 segundos, ela vai atingir a maior altura dela, de 20 metros, e aí ela vai regredindo, ó. Em 3 segundos, ela volta para a posição de 15 metros, até que ela volta para o chão, num tempo de 4 segundos. Tem alguém aqui na turma de vocês que é jogador ou gosta bastante de futebol? Vou fazer uma pergunta para quem entende um pouquinho de futebol. Qual é a trajetória dessa bola? Vocês entendem por que ela começa em uma altura alta e ela vai regredindo? É como se a altura dela fosse retrocedendo. João Pedro disse que joga bola, João Pedro? Então, numa situação como essa, por que a bola ela começa num primeiro instante, em segundos, ela começa numa altura alta, eleva mais ainda essa altura, e depois ela regride. Qual é o trajeto que ela faz? Isso, por que ela vai perdendo a velocidade? Porque a tendência com que ela perca a velocidade, ela chegue onde novamente? Isso mesmo. Isso, ela perde velocidade, ela perde a força até que ela volte ao seu ponto inicial, que é o chão, né? E ela atinge o chão novamente em um tempo de 4 segundos, isso mesmo.
Então, vamos lá, ó. A função que a gente utiliza para calcular uma trajetória como essa é uma função quadrática. Então, além da função para calcular essa trajetória, então a gente percebe que num tempo de 2 segundos, a bola atingiu sua maior altura. E no tempo de 4 segundos, ela retornou novamente para o chão. A gente utiliza uma função quadrática. A função quadrática, numa situação como essa, vai nos fornecer a altura da bola, tá? Em função do tempo. Ela pode ser dada por essa expressão aqui. A altura é igual a 20t, que é o tempo que ela foi, menos 5t elevado ao quadrado. Então, ó, 20 vezes o tempo, menos 5 tempo elevado ao quadrado. O que diferencia, primeiro, a função quadrática de uma função afim ou do primeiro grau é justamente a incógnita elevada ao quadrado, tá? Então, ó, segundo Galileu, né, que foi o primeiro a observar um objeto em queda livre, ele conseguiu identificar a distância, né, desse trajeto, e segundo ele, a distância é proporcional ao quadrado do tempo decorrido. Então, ele fala que a distância é proporcional ao quadrado do tempo decorrido, tá? E aí a gente chega na nossa definição de função do segundo grau. Então, função polinomial do segundo grau ou função quadrática é qualquer função de números reais em reais dada pela lei da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vocês podem prestar atenção que agora a gente não tem só 2 coeficientes, agora a gente tem 3 coeficientes. Coeficiente A, B e C são números reais, tá? E A tem que ser diferente de zero. Então, o que quer dizer? A gente tem um coeficiente A, um coeficiente B e um C, e nesse caso aqui, olhando para a função, pergunto para vocês, ver se vocês lembram. Quem é o nosso termo independente, de acordo com a lei dessa função? Quem é o termo independente? Alguém sabe me dizer? Não. Qual é, Leandro? Ah, Moisés, achei que você tinha dado a resposta. Não é F, não. Qual que é, Leandro? Você ia dizer? Ah, Leandro colocou não sei. João Pedro também. Alguém lembra aí de função do primeiro grau? Quem era nosso termo independente? Vocês lembram? Que a gente viu? A gente estudou bastante função do primeiro grau. Moisés, de onde você está tirando essa variação de números? Tô vendo mesmo, belo chute. Gente, ó, então, ó, a gente vai ter nosso coeficiente A, que na função afim era coeficiente angular. Nesse caso aqui, o nosso coeficiente A é o que vai multiplicar com o x, que x elevado ao quadrado, tá? Que é a nossa... João, ainda não entendi. Você falou assim que era um termo. É um termo que não as variáveis? Então, aqui, gente, ó, o A é o nosso coeficiente que vai multiplicar com x ao quadrado. O B é o nosso coeficiente que vai multiplicar com x somente. O termo independente é o C. Ah, tá. Agora entendi. Acertou, João. O termo independente é onde a gente não tem variável, onde a gente não tem incógnitas. E no caso é o nosso C. Se eu tivesse interpretado a resposta do João no início, ele teria acertado desde o início.
Então, ó, porém, A, B e C são números reais e somente o A, tá? Tem que ser diferente de 0. Não, Leandro, não fiz chamada ainda, vou deixar para o finalzinho. Então, o que a gente tem? Quem é o domínio da função quadrática? São todos os números reais, tá? São todos os números reais. O contradomínio também são todos os números reais e o conjunto imagem da função quadrática são todos os possíveis valores das nossas ordenadas, tá? Que representam as imagens das nossas abscissas. Além do Leandro, tem mais alguém que está tendo a internet travando aí na explicação? Leandro está falando para mim que a dele está travando um pouco. Para mim, minha tá normal. porque para mim também está normal. Então, ó, domínio, mais uma vez. Domínio será quem? Chegou 2 mensagens, deixa eu ver se aqui é do Leandro. Então, ó, domínio são todos os números reais, contradomínio são todos os números reais também, porém a imagem são todos os valores das ordenadas, tá? Que representam as imagens das abscissas x por meio da função. Então, vamos agora aos exemplos. Como identificar os coeficientes da função quadrática? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Primeiro exemplo, 2x² menos 3x mais 5 igual a 0, tá? Outra coisa, meninos, é importante a gente calcular a função quadrática colocando uma igualdade igual a 0, tá? Então, o coeficiente A é o número que está multiplicando com o x². Então, olha só. Leandro, o que você está querendo... O que você está precisando? Tá aparecendo a notificaçãozinha sua aqui o tempo todo. O Moisés está falando aqui que o B é ordenado de... O 0 é igual... Tem que pôr o 0 porque ele é ordenado de A, B e C? Não. Esse 0 ele tem uma função da gente encontrar a raiz de x, tá? Uma função quadrática, ela pode ter duas raízes, que é o que a gente chama de x1 ou x2, ou x', x duas linhas. Nós vamos ver isso mais à frente, tá bom? Porém, ó, inicialmente tem que ficar claro para nós quem são os nossos coeficientes da nossa função quadrática. E aí, nesses exemplos aqui, ó, tem a representação de cada um deles e quanto eles valem no exemplo citado, proposto, tá bom? Então, ó, 2x² menos 3x mais 5 igual a 0. Quem é o coeficiente A? Nunca esqueçam disso, sempre é um número que multiplica com x². Nesse primeiro exemplo, o A aqui, ó, é igual a 2. O B é sempre um número que está multiplicando com a variável x somente. Então, nesse exemplo, é menos 3. E o C é o nosso termo independente, que é o termo que só tem o nosso número, que nesse exemplo é o 5. Então, ó, os coeficientes. O A nesse exemplo é igual a 2, o B é menos 3 e o C igual a 5, tá? Exemplo de baixo, ó, menos x² mais 4x menos 3 igual a 0. Coeficientes A, B e C. Sim, Moisés, o 0 fica sempre depois da igualdade, tá? Moisés está perguntando sobre o 0 aqui na função. O 0 fica sempre depois da igualdade. Então, os coeficientes A, B e C nesse exemplo, vale quanto?
Um detalhe importante, ó, todas as vezes que você tem apenas o x ao quadrado, mas não tem número nenhum, o coeficiente a ele é igual a 1. Como o x aqui ele é negativo, então o coeficiente a nesse exemplo é menos 1. Coeficiente b, a gente sabe que é um número que multiplica com x somente, então é igual a 4. E o c é o termo independente, então é o termo que só tem um número. Então, c é igual a menos 3. Agora, aqui nesse exemplo, prestem atenção. A ordem ela foi alterada, porém os coeficientes continuam sendo os mesmos. 4x mais 8x ao quadrado menos 4 igual a 0. Quem é o coeficiente A, B e C? Independente do coeficiente do x ao quadrado estar em segunda posição, ele ainda assim é o coeficiente A. Então, nesse exemplo, o coeficiente A é igual a 8. O B é o coeficiente que multiplica com x, então é igual a 4. E o coeficiente C é o termo independente, que nesse exemplo é igual a menos 4, tá bom? Último exemplo de coeficiente, 3x menos 6x ao quadrado igual a 0. Nesse exemplo aqui, primeiro A, quem que está faltando? Quem é o coeficiente nesse exemplo, nesse último exemplo que está faltando? É uma pergunta. Realmente é um conteúdo fácil, Moisés. Não é difícil, não. Moisés está falando que parece ser fácil. Sim, o coeficiente, quem está faltando é o C. Ó, eu tenho coeficiente B, coeficiente A, mas não tenho C. O B e o C não tem problema eles serem iguais a 0. O único que não pode ser igual a 0 é o A. Porque se ele for 0, ele vai zerar o x ao quadrado, deixa de ser uma função quadrática, ou função do segundo grau. Então, ó, coeficiente A, nesse exemplo, é menos 6, o B é 3, e o C, como ele não aparece, é igual a 0. Então, todas as vezes que vocês olharem um exemplo e ele está faltando alguns dos coeficientes da função, o B ou C somente, aí é igual a 0, tá? Lembrando que o coeficiente A não pode ser de espécie alguma igual a 0, porque se for igual a 0, anula a função quadrática, deixa de ser função quadrática e vira uma função afim ou função do primeiro grau. Ficou claro isso para vocês? Então, continuando. Como eu vou calcular o zero da função quadrática? O zero ou raízes da função quadrática, da equação quadrática, são os valores de x que vão anular a função, ou seja, que torna a função f de x igual a zero. Então, esses valores eles são encontrados somente pela fórmula de Bhaskara. Segundo Bhaskara, a gente vai calcular isso aqui, ó. Em uma função quadrática de f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente vai calcular o delta e os valores de x. Ou então, usar uma fórmula só. Ó, x ao quadrado é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Só que calcular delta é calcular b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido aqui, ó, isso é só delta. Para calcular x, eu tenho que calcular menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Como o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu posso jogar direto na fórmula e encontrar a resposta calculando tudo junto. Tem gente prefere primeiro calcular delta, depois que achar o valor de delta, jogar na fórmula do x, tá? Vocês entenderam? Ficou claro isso para vocês? Em primeiro.
Então, ó, algumas observações sobre as raízes, tá? Ó, quando o nosso delta for maior que zero, a gente tem duas raízes reais e diferentes. Quando ele for menor que zero, a gente não tem raiz real, então eu não preciso calcular o x. Se eu calculei o delta e descobri que ele tem um valor menor que zero, então eu não preciso nem calcular o x porque eu não tenho raiz real. Se o meu delta for igual a zero, então eu vou ter duas raízes reais iguais, tá? Então, olha só, quando o meu a é maior que zero, a concavidade da parábola, ela é para cima, então ela vai ter esse formato aqui, ó, tá? Seria isso aqui, ó. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, ó, aqui, com delta maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Com A, desculpa, gente. Com A maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. E agora eu vou observar os deltas. Se o meu delta for menor que zero, ó, o gráfico ela vai ter esse formato. Se ele for menor que zero, ele vai ter esse formato, ó, concavidade para cima, não encosta no eixo X. Se ele for maior que zero, aí ele vai encostar em cima do eixo X. Agora, quando o área ele é menor que zero, a minha parábola ela vai ser escrita com a concavidade para baixo, tá? E aí, ó, quando o delta for maior que zero, ela ultrapassa o eixo X. Quando o delta for menor que zero, ela não vai encostar no eixo X. E quando ela for igual a zero, ela encosta no eixo X, só que vai mudar a concavidade, aqui tá para baixo. Então, ó, concavidade para cima se o ar for maior que zero, concavidade para baixo se o A for menor que zero. Então, vamos mais um. Tá acabando já o nosso tempo. Deixa eu ver se vai dar tempo. Pior que não. Essa parte aqui do termo independente, só para a gente fechar e eu fazer a chamada, que olha só até 11h20. Aqui, ó, o termo independente, que é o nosso C, ele vai indicar aonde a parábola vai cortar o eixo Y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, a parábola vai passar em cima do eixo 4 na ordenada y, tá? Então, gente, para a gente fechar, vou slide 12, ó. Se C for maior que zero, a parábola vai cortar o eixo y acima da origem do plano cartesiano. Se ele for igual a zero, a parábola corta o eixo y na origem do plano. E se for menor que zero, a parábola corta o eixo y abaixo do plano cartesiano. E aí a gente vai até aqui hoje, a gente continua amanhã, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Vou fazer a chamada rapidinho. Libero vocês. Eduarda Camille. Presente. Stephanie. Presente. João Pedro. Presente. Gabriela. Gabriela. Moisés. Presente. Guilherme. Presente. Elaine. Presente. Beatriz. Presente. Tem um Leandro que saiu, né? Será que foi problema de conexão? Alguém aí sabe? Então, meninos, então é isso. Amanhã a gente se vê. E amanhã, em nome de Jesus, né? Com a graça do Pai, já fica fechado e concluído essas médias de vocês. Tá? Primeiro A, falta pouquinha coisa já para concluir.
Então, tchau, meninos. Tenham uma boa tarde e um bom dia. Tchau, professor.